Já parou para pensar que em todo canto do mundo algumas árvores são muito mais do que só madeira e folhas? Elas são vistas como sagradas, como símbolos de vida, de crescimento e daquela conexão entre o céu e a terra. Olha, essa frase do Bernardino Saint-Pierre, ela meio que prepara o terreno pra gente, sabe? Ele olhou para uma floresta e viu um templo. E é com esse sentimento de admiração, de assombro mesmo, que a gente vai explorar uma das árvores mais incríveis do planeta. Pra gente começar, é bom saber que essa veneração por árvores não é algo isolado. Pelo contrário, é uma coisa que a gente encontra em culturas do mundo todo. Árvores vistas como a casa dos deuses, de espíritos, ou até como portais para outros mundos. E a variedade é impressionante, né? Pensa só, tem a Yggdrasil dos nórdicos, que ligava os 9 mundos, o carvalho sagrado dos celtas. Lá no hinduísmo, a árvore bode, onde Buda teria alcançado a iluminação. E até na Grécia e no Egito Antigo, certas árvores eram consideradas essa ponte direta com o divino. E o que conecta muitas dessas crenças é esse conceito aqui, Axis Mundi. Traduzindo de forma simples, é o eixo do mundo. A ideia é que essas árvores não são só um símbolo, elas são tipo um pilar cósmico mesmo, um elo físico que amarra o nosso mundo, o céu e o submundo. É uma ideia muito poderosa de que está tudo interligado. E é com essa ideia de eixo do mundo na cabeça que a gente aterriza aqui na nossa casa para falar de um exemplo que é simplesmente espetacular. A Sumaúma, a gigante sagrada da floresta amazônica. Para a gente ter uma noção do que estamos falando, a Sumaúma pode passar de 70 metros de altura. Isso é mais alto que um prédio de 20 andares. Ela simplesmente se ergue acima de todas as outras árvores, como uma verdadeira guardiã da floresta. E os nomes que ela recebe dizem tudo, né? Para muitos povos indígenas, ela é a mãe de todas as árvores. Para outros, a rainha da floresta. Esses títulos já dão a dica do lugar central que ela ocupa tanto na natureza quanto na cultura de quem vive ali. O ponto-chave aqui é que a Sumaúma não é importante só por uma coisa. Ela é vista como uma ponte que conecta 3 mundos que vivem juntos, que estão ligados: o ecológico, o espiritual e o humano. Vamos começar pelo mais palpável, digamos assim. No mundo ecológico, a Sumaúma é muito mais que uma árvore. Ela é uma verdadeira engenheira do ecossistema. E o jeito que ela lida com o recurso mais precioso da floresta, a água, é incrível. Olha só como funciona. Com suas raízes super profundas, ela suga uma quantidade absurda de água lá do subsolo, funcionando como uma caixa d'água gigante. E quando ela está cheia, ela simplesmente libera o excesso, irrigando tudo em volta. Não é à toa que chamam ela de a árvore que jorra água. Ela é o coração que bombeia a vida para a comunidade ao redor dela. Mas essa engenharia toda não é só física, não. E aí a gente entra no segundo reino, o espiritual, onde a Sumaúma é a protagonista da cosmologia indígena, a verdadeira árvore do mundo, a Axis Mundi da Amazônia. Essa história de origem do povo ticuna é fantástica para ilustrar isso. A árvore não era só parte do mundo, ela era a criadora do mundo. Quando o tronco dela caiu, deu origem a nada menos que o rio Solimões. É muita força, né? E essa visão sagrada aparece de várias formas. Para os maias, ela é a Huacaxã, a árvore do mundo. Para os Caxinavá, seus galhos são a casa dos espíritos Yuxin. A crença é tão forte que muitos enxergam a base da árvore como um portal entre o nosso mundo e o mundo espiritual. E ainda tem a lenda da Mãe Samaúma, um espírito guardião que cuida de toda a floresta a partir das suas raízes. E aí, para fechar esse trio, a gente chega no mundo humano, na relação direta, prática, que a Sumaúma tem com as pessoas da floresta. Isso aqui é simplesmente genial. As raízes dela, que são enormes e chamadas de sapopemas, são meio ocas. Se alguém bate nelas de um certo jeito, o som viaja por quilômetros pela mata fechada. Funcionava, e ainda funciona, como um telefone da floresta. E não para por aí. A Sumaúma é uma verdadeira provedora. A seiva e a casca viram remédio para conjuntivite, para malária. Das raízes dá para tirar água potável na época da seca. A fibra da semente vira recheio de travesseiro. O óleo ilumina as casas e vira sabão. É literalmente uma farmácia em um supermercado num lugar só. E tudo isso, claro, nos traz para os dias de hoje. Um tempo em que toda essa reverência ancestral bate de frente com os desafios e os riscos que a floresta e suas gigantes enfrentam. Esse slide aqui deixa o contraste bem claro, né? De um lado, a visão da Sumaúma como mãe, sagrada, provedora, um conector cósmico.
Do outro, a ameaça moderna, que muitas vezes só enxerga ela como madeira, como um recurso a ser explorado, uma vítima do desmatamento. Mas olha, a história não precisa terminar de um jeito triste. Aquela reverência antiga, ela não morreu. Hoje, ela está viva, ela ecoa na luta dos movimentos ambientalistas para proteger essas árvores milenares. Proteger a Sumaúma hoje é uma forma moderna de honrar a mesma sabedoria que os povos da floresta carregam há séculos. E, para fechar, fica esta reflexão. Depois de tudo que a gente viu, que a Sumaúma sustenta o mundo ecológico, o espiritual e o humano, a pergunta que fica é: se uma árvore dessas cai na floresta, o que cai junto com ela? Que mundos inteiros desaparecem ali, além da madeira?